Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos como igreja para poder adorar, bendizer, Deus, e glorificar o nome do Senhor, Deus. Agora, nessa hora onde que nós vamos compartilhar a Tua palavra, nós pedimos a unção do Senhor, ó Deus, naquele que vai falar e também naqueles que vão ouvir, ó Deus. Que não sejam meramente palavras, ó Deus, de conhecimento e sabedoria humana, mas que o Espírito do Senhor nessa noite tenha primazia em nosso meio e possa, Deus, ir aonde há necessidade, Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, o Senhor sabe da necessidade de cada um, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, aonde o Senhor deve trabalhar, e nessa noite nós pedimos que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que queira vir a roubar a palavra, Deus. Nós pedimos que nessa noite nós não sejamos simplesmente ouvintes da Tua palavra, Deus, mas que venhamos a ser praticantes, ó Deus, para isso que estamos aqui. Nós não queremos ser como aquele homem que olha a sua imagem no espelho e logo que vira as costas esquece. Mas pelo contrário, Senhor, nós queremos, ó Deus, ver a palavra do Senhor refletindo em nossas vidas, para que nós sejamos luz nessa terra, Deus, em nome de Jesus. Nos ajude nessa noite, ser conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Nessa tradução aqui está dizendo Paulo estava falando para Timóteo, é uma carta pastoral, um conselho que Paulo está dando para Timóteo, falando para ele ser um exemplo entre os fiéis. Talvez em outra tradução está escrito para ele ser um padrão. E essa palavra é interessante, padrão, o original grego é tupos, que veio a sair a palavra imagem, cópia, e hoje é o que nós temos, sobre cópias de impressão digital e também até xerox. Então, essa palavra veio a dar origem a essa palavra que nós temos hoje, ou seja, de você ser uma imagem. Aqui Paulo está falando para Timóteo ser um padrão, ou seja, uma imagem. Mas o interessante é que ele não está falando aqui para ele ser uma imagem, para ele ser um padrão em qualquer lugar. Ele está falando para para Timóteo tornar-se um padrão entre os fiéis. Então não é uma coisa muito fácil, mas só que Timóteo aqui ele assumiu uma igreja. E por ele ser um pastor jovem, um líder jovem, então Paulo está falando assim, olha Timóteo, você vai ter que ter muito mais cuidado ainda, porque naquela época havia os anciãos da igreja, senhoras, então quando você lê a carta ali, você vê como Paulo procura ensiná-lo a tratar as pessoas, a tratar as moças como irmãs, as mais velhas como sua mãe, os seus pais, os mais velhos com muito respeito. Então, Paulo, ele escreveu essa carta aqui para Timóteo como se fosse uma cartilha para ele andar, para ele pastorear a igreja que Deus tinha confiado na mão dele. E ele falou assim, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, ou seja, você é jovem, mas mesmo você sendo jovem, não importando se você é jovem ou se você tem mais idade, torna-se um padrão, ou seja, torna-se um exemplo, torna-se um modelo entre os fiéis. Podemos pensar nós que talvez você não, eu quero ser um modelo, eu sou um modelo. Mas você vive aí nesse mundo que nós vivemos, você trabalha, você estuda, você faz negócios, você de repente pratica um esporte, e sempre ao nosso lado estão rodeados de muitas pessoas, pessoas crentes, pessoas descrentes, não importa. Mas eu quero dizer, toda atitude que você toma, toda ação que você faz, toda reação que você tem, você está sendo observado. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Então nada do que você faz não tem ninguém te olhando. Tudo que você faz sempre tem uma pessoa te olhando. Esses dias eu estava pregando numa igreja
e um rapaz, ele é de uma congregação da gente, ele falou que se uma das coisas que eu gosto de olhar e quando possível ir, é no mar. Para mim é uma coisa assim, eu gosto, pelo menos uma vez por dia, se dá, tem vezes que não dá, mas eu gosto de ir lá e olhar para o mar, se tem onda, se não tem onda, eu gosto de olhar para o mar, é um gosto que eu tenho. E tinha um rapaz, ele é da congregação, e um dia ele estava trabalhando num prédio, ele falou, e eu cheguei lá, ele falou assim, eu vi o seu carro chegando assim, eu fiquei olhando. Aí eu cheguei, olhei o mar, fiquei olhando assim, acho que tinha algumas pessoas surfando, os rapazes surfando, eu fiquei olhando o mar um pouquinho, aí chegou um rapaz perto dele e falou bem assim, aquele é um dos pastores da nossa igreja. Aí o rapaz falou bem assim, pastor vindo na praia? Mas eu acho que eu estava assim, nem de bermuda, nem nada. Aí ele falou bem assim, não, ele gosta de vir na praia, quando ele tem um tempo, ele gosta de vir na praia. Aí ele falou bem assim, mas eu acho que, quer ver, ele não vai ficar muito tempo ali, porque ele tem coisa para fazer. E quando ele se virou, eu já tinha ido embora. Então não me demorei 5 minutos ali, talvez. Fui lá, olhei, aquele dia não dava para ficar mais, olhei e vim embora. Aí ele falou bem assim, pastor, se o senhor estivesse ali fazendo alguma coisa, né? Passasse de repente uma moça, se você olhasse, né? Eu ia estar te observando. Aí eu falei bem assim, mas sabe o que é? Com todo respeito a você, eu não estou muito preocupado com o que você está me vigiando, não. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Então acho que nós devemos nos preocupar mais com os olhos de Deus, não com os olhos dos homens. Mas quando você faz alguma coisa diferenciada nesse mundo, onde o padrão moral é baixo, é fácil de você ser notado, é fácil de você ser observado, as pessoas até comentam a respeito de você. Esse dia eu estava vendo uma reportagem e eu achei assim, não falou se ela era cristã ou não, mas uma atitude muito nobre, uma atitude de honestidade que pouco tem hoje em dia. Era uma moça que ela era taxista, e a reportagem era com ela, ela falou que várias vezes já deixaram vários objetos no carro dela, celular, laptop, agendas, aí falou algumas coisas que ela já achou que nem convém falar aqui. Mas aí ela falou que quando ela pegou um passageiro um dia, ela foi e deixou o passageiro no local de trabalho dele, ela não sabia se era o local de trabalho dele exatamente, foi o endereço que ela deu, e ele foi, e ela foi. De repente, quando ele saiu do carro, passou um tempo depois, ela pegou os passageiros, ela foi olhar embaixo mexendo no carpete do carro, achou uma carteirinha, essa que põe óculos, e aquela carteirinha havia ali contido, não lembro exatamente a quantidade, se eram uns 3 mil ou 5 mil reais dentro da carteira, de guardar, de colocar óculos. Aí ela pegou aquilo ali e falou assim, de quem é? Então olha bem, não tinha um documento, não tinha um nome, não tinha um endereço, não tinha nada. Ela simplesmente pegou a carteira e falou assim, de quem que é? O que você, como cristão, faria? Talvez você diga assim, estava precisando, estava falando, que bênção, né? E se alguém fizesse isso, desse um testemunho e pegasse, não soubesse de quem era, de repente você acha um dinheiro na rua, você não sabe de quem que é. Certa vez estava eu e André, nós estávamos indo fazer compra no supermercado, e de repente André foi e viu um dinheiro assim, com cheque e tudo, né? Eu pensei assim, você quer que isso é golpe? Que tem esse golpe aí. E uma vez eu caí nele, né? Então, aí eu já fiquei meio assim, aí André foi e pegou, Giovanni, aqui um dinheiro. E pegou e era uma boa quantidade de dinheiro, e tinha mais um papel, mas não tinha endereço nem nada. Aí eu falei assim, Andréia, nós não temos que voltar para o seminário, não? Aí ela falou assim, não, Giovanni, esse dinheiro aqui. Mas, sabe, gente passando para lá, passando para cá, eu falei assim, de que é esse dinheiro? Aí, de repente, veio um homem assim, ó. Eu falei assim, estragou minha festa, né? E ele veio batendo na mão, e falou assim, aí eu fiquei com o dinheiro na mão, assim, você só perdeu alguma coisa? Esse perdi um dinheiro. Eu sei quanto que era, eu já tinha contado, né? Quanto que era? Para tirar o dízimo, cara, a oferta, né? Quanto que é? Ele falou bem assim, é tanto, ele falou X. Aí eu falei assim, então aqui está o seu dinheiro, minha esposa achou assim. Aí ele ficou assim, puxa, esse dinheiro é do meu patrão, cara, é para pagar uma conta. Muito obrigado e tudo isso. Não é de quê, né? Deus abençoe, tá? Vai embora, né? Mas eu sou um cristão, eu sou um pastor, não faz mais que minha obrigação. Mas essa mulher não falou o que ela era. Mas sabe o que ela fez?
ela colocou um anúncio na rádio, dizendo que ela havia achado uma quantidade de dinheiro, não falou quanto, e falou no objeto que estava o dinheiro. E eu imagino que vários telefonemas, né, foram dados para ela. Só que de repente um homem ligou e falou assim, está numa carteira assim, 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 a quantidade de dinheiro assim, assim, assim. Ela falou assim, exatamente, o senhor me dá o endereço que eu vou aí entregar para o senhor. E essa mulher foi lá, pegou, entregou o dinheiro para o senhor e apareceu na reportagem, né? E o senhor abraçou ele era um advogado e fizeram a reportagem com ela, mas sabe, passou no jornal a nível nacional. Então quando você faz uma coisa, né, que dentro desse mundo que o padrão moral é baixíssimo, a maioria das pessoas, numa hora dessa, pega o dinheiro em bolsa ou esconde, né? Tem gente que acha dinheiro na carteira e com documento tira o dinheiro e joga a carteira fora. Então quando surge uma pessoa assim, ela pega e tem uma atitude dessa, então ela vira manchete de jornal. Então não é muito difícil você tornar-se um padrão, você que pode ser até um cristão, entre aspas, mais ou menos, que você tem uma atitude dessa, você vai ser homenageado, você vai ser, não, poxa, o cara é crente mesmo, mas descrente faz isso. Então você tornar-se um padrão para esse mundo, não é grande coisa. Às vezes, né, nós ouvimos falar, então, a pessoa assim, não, fulano de tal, tem certa idade, e ele vai casar, e ele é virgem. Pessoal, virgem? Nesse mundo de hoje? Então às vezes a pessoa, né, que conhece uma moça, começa a namorar com ela, ela é essa única namorada, e de repente ele se casa com ela, e as pessoas falam assim, fulano de tal namorou só com a moça e casou? Puxa! Então, estas coisas, né, de sexualidade, de relacionamentos, de honestidade, então nesse mundo, quando você faz só uma coisinha a mais, um pouquinho do que os outros, você se torna um exemplo. As pessoas olham você com outros olhos. Poxa, olha como é que ele é honesto, olha como é que ele é puro, olha como é que ele é um bom rapaz, olha como é que ela é uma boa moça. Então, meu amado, ser padrão para esse mundo não é grande coisa. Tudo isso que eu falei até agora não é grande coisa. Paulo está falando para Timóteo que é uma coisa onde a linha é mais fina, é ser padrão para os fiéis. Outra coisa que nós podemos achar que é muita coisa, mas hoje em dia, infelizmente, também não é muita coisa. Você ser um padrão dentro da igreja. Infelizmente, o nível de moralidade hoje da igreja também está bem baixo. Muitos escândalos ouvimos hoje, na área financeira, na área sexual, em todas as áreas. Em alguns casos, quase que não dá para saber se é crente ou se é descrente. São pastores, missionários, então tantas coisas acontecendo que para você ser um padrão dentro da igreja também não é muito. Então a igreja está cheio de religioso. Então o que é o religioso? O religioso é aquele que cumpre com os seus votos certinho. Domingo, se tem escola dominical, ele vai. Se tem culto à noite, ele vai. Se tem culto no meio da semana, ele vai. Se tem reunião de oração, aí não vai, porque reunião de oração é para crente, não é? Porque dizem que você é medido um pouco o seu nível de espiritualidade pelas reuniões que você frequenta. Se você vai numa escola dominical, é porque o pastor tem um bom ensino. Se você vai no culto à noite, é por causa da igreja, por causa dos irmãos, por causa da música, por causa de, às vezes, celebridades que vão na igreja. Agora, se você vai na reunião de oração, é por causa de Deus. Por quê? O que tem uma reunião de oração de atrativo? Orar. E Deus. Mas os religiosos, eles não estão muito atrás de Deus. Eles estão atrás de serem conhecidos, de serem vistos, de participar de um bom círculo de amizade, né? Então ali está bom para ele. Ele dá até sua oferta, dá seu dízimo, e vai até um certo ponto, até onde que talvez um pedido de Deus, uma exigência de Deus, não vai atrapalhar a vida dele, não vai tirá-lo do conforto.
se a igreja exige um pouco mais dele, ele se afasta e depois fica procurando uma igreja no qual ele pode se adequar. Então, esse é o religioso. Então, para você ser padrão, se você faz um pouquinho mais além disso, você, puxa, fulano de tal é crente, cara, olha que bom crente ele é. Mas, hoje em dia não é grande coisa. Talvez dentro da igreja também nós olhamos e encontramos alguns legalistas, não é? Que as pessoas que são radicais em áreas que Deus não está nem aí. Então alguns comportamentos, né, radicais, né, o uso de suas roupas, né, aquele evangeliquez que às vezes, desculpe a palavra, mas eu não gosto muito, sabe? Tem aquele ar, né, de espiritualidade, mas quando você começa a conviver no dia a dia da pessoa, você vê que ela não é aquilo tudo que professa. Então, tem muita gente aí que dentro da igreja é espiritual, né? Nos montes são espirituais e aquela coisa toda que impressiona as pessoas. Mas em muitos desses casos, a raiz deles são fraca. Aonde eles estão firmados não é na rocha. Às vezes é num culto, às vezes é numa pessoa, às vezes é num pastor, às vezes é um tipo de mensagem que mexe com as emoções dele, ele gosta. Então você também tornar-se padrão para esses também não é grande coisa. Tornar-se um padrão também para pessoas que estão dentro da igreja, que são liberais, né? Então pessoas que estão dentro da igreja, mas tomam cerveja, né? Existem irmãos, né? Eu não vou chamar de irmãos, não são meus irmãos, mas se dizem irmãos, né? Que vão para boates, né? Só eles, só aquele grupo de supostos irmãos, vão lá, dançam entre eles, né? Bebem entre eles, ficam entre eles, né? E saem junto com eles, mas aí você vai tomar uma postura, não, eu não faço isso. Uma vez um pastor me falou que ele estava numa reunião e alguns pastores depois foram para um restaurante. Estava tendo acho que era um seminário, uma cruzada, não sei o que era. Tinha alguns pastores, então eles estavam lá, um pregando, outro pregando, outro pregando, depois todo mundo saiu para jantar. E eles foram jantar num restaurante, um restaurante muito chique, né? E chegaram lá e chamaram o garçom, desce um vinho. Aí deram o nome do vinho. Aí ele me falou, se eu não me engano, acho que a garrafa de vinho custava R$1.800. R$1.800 a garrafa de vinho. Aí desceram a garrafa de vinho, porque, né? Tem que ter um nível mais. E tomaram. E perguntaram para esse pastor que estava, você toma? Eu falei assim, não. Você não toma? Não, só toma entre os irmãos. Eu disse, não. O que você quer? Eu quero um suco. E aí, começaram essas piadinhas para ele. Pastores, não você ser... Não, eu não tomo bebida alcoólica aqui. Você não toma? Então, entre liberais, você ser padrão, não é grande coisa. Lembra-se que muitas vezes o pastor Larry tem dado testemunho dele aqui? Que ele não era crente, ele sabia que ele não era crente. Desde criança, tinha um homem passava e levava ele para a escola dominical, acho que com 5, 8 anos de idade. Ele ia todo domingo para a escola dominical e para a igreja. E ele sabia que ele não era crente, mas ele defendia o evangelho, mas ele não era crente, porque o que é ser crente? Ser crente é você ter arrependido do teu pecado, largado o teu pecado e deixar Jesus Cristo agora ser Senhor da sua vida. Você deixa aquela vida que você vivia de egoísmo, seja ele qual for. Seja o egoísmo de você estar na igreja, ser reconhecido pelas pessoas, qual for. Arrepender desse pecado e entregar sua vida para Deus e dizer, quem comanda agora a minha vida é Deus. Ou seja, você sair do trono do seu coração e deixar Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Então isso é que é o crente, deixa de viver em egoísmo para agora viver em amor. É só isso. É uma virada, é uma volta de 180 graus, né? Como falar esse dia, não adianta você querer dar uma volta de 179 graus que você vai errar o alvo. Tem que ser 180 certinho. Com Deus as coisas são certas. E um dia uma pessoa chegou, olha lá, e você é o melhor crente que nós temos aqui na igreja. E ele falou assim, no coração dele, pô, se eu que não sou, ele está dizendo que eu sou melhor, imagina aqueles que não são.
Então você tornar-se um padrão, infelizmente hoje dentro da igreja, não é grande coisa, não é? Porque infelizmente até o nível de moralidade da igreja não está tão alto assim. Então as pessoas não são pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço. Tempos atrás eu estava conversando com meu pai e ele estava falando, né, que antigamente aqui, para ele não importava o nome da igreja. Só tinham duas igrejas aqui. Ele dizia, era a igreja católica e os batistas. Para ele era assim. Então para ele não importava se a pessoa, ele não tinha esse entendimento, se era da Assembleia de Deus, se era presbiteriana, se era metodista, né? Não importava para ele, era católico e batista. Aí ele falou bem assim, só que naquele tempo, Giovanni, a gente via poucos crentes aqui em Guarapari. Mas a gente não ouvia escândalo de nenhum deles. Infelizmente hoje, principalmente aqui na nossa cidade, ou talvez é uma coisa geral, quase todo lugar que você vai, você encontra cristãos. Quer ver? Sai aqui umas 8:30 da manhã e fica ali no asfalto. Você vê para gente para lá e para cá, tudo com Bíblia na mão, alguns de terno e tudo. Mas entra para dentro desses bairros e vai nos comércios perguntar como que é a fidelidade de alguns no pagamento. Felizmente os cristãos hoje, se dizem cristãos, são conhecidos como mal pagadores, como mal trabalhadores, como preguiçosos e uma série de adjetivos que são pejorativos e não dão bom testemunho como deve ser da palavra de Deus. Então, você fala assim, não, eu sou crente. Agora, infelizmente, tem mulher, mas é crente? Mas é crente mesmo? Tem alguns que não falam, não, eu sou cristão. Ah, cristão? Ou falam assim, não, agora eu sou homem de Deus. Então isso aí vai mudando porque infelizmente está sendo depreciado por causa de maus testemunhos. Então, nesse contexto todo que eu estou falando aqui, não importa qual igreja que seja, dentro da igreja tem pessoas que verdadeiramente são cristãs, mas tem outros que infelizmente só estão lá para fazer números. Então, de repente, você é uma das pessoas que estando ali, você toma uma postura de viver realmente como um cristão. Então você, automaticamente você vai ser elevado, com certeza, a algum posto, algum cargo de liderança dentro da igreja, porque o nível é baixo. Há pessoas que chegam a 6 meses, 1 ano, 2 anos, de repente, já estão fazendo parte da liderança de uma igreja, porque o nível é baixo. Então você se tornar um padrão dentro da igreja, infelizmente hoje em dia, não é assim uma coisa espetacular. Então Paulo está falando aqui que o nosso padrão tem que ser entre os fiéis. Então, para o mundo não é grande coisa. Para a igreja também já não é lá grandes coisas. Agora tem uma coisa que a coisa começa a estreitar. Você se tornar um padrão dentro da sua casa, para a sua família. Você sabe por quê, irmãos? Porque a tua família te conhece. Muitas vezes, você fala coisas que são até bíblicas, que são até certas, mas talvez você não vive aquilo. Então a sua família olha para você, não acha que você é um padrão, não acha que a tua vida, né, merece confiança. Por quê? Porque você sabe falar, você sabe acusar, você sabe apontar o erro, mas na hora de você dar testemunho, você não faz isso. Então, aqui a coisa vai ficando mais estreita, né? Então, você começa a falar para a sua família sobre fé. Mas, na hora que acontece alguma coisa na sua vida, que é para você demonstrar fé para a sua família, o que acontece? Você fica abalado. Você não dá testemunho. E aqui eu não estou falando só na questão financeira não, que muita gente prega sobre fé, mas vive balançando o coqueiro. Sabe o que é balançar o coqueiro? É insinuar, é pedir, é dar a entender que você está precisando. Então, muitas pessoas são assim, né? Não, eu vivo pela fé e tal, mas nós temos oportunidade, né? Então, que fé é essa? Fé em papai? Fé em mamãe? Fé em titio? Fé em titia?
Fé em vovó? Essa fé aí, precisa ser crente para ter, né? Tem gente que estuda, faz faculdade longe e vive assim. Então, que diferença há? Que padrão é esse? Então, aqui, você, de repente, você vai dar o seu testemunho, né, para as pessoas. E quando você é cristão, na sua casa, em muitas situações você é perseguido. Mas sabe, você não perde a oportunidade de testemunhar. Na minha casa, a primeira pessoa que se converteu foi meu irmão. Meu irmão do meio ali, o nome dele é Gilmar. Eu acompanhei a vida dele, nós éramos irmãos, então logo cedo ele começou a jogar futebol, e ele se profissionalizou e começou a jogar futebol aqui, jogou em outros estados, mas eu vi o relacionamento que ele tinha na minha casa, com meu pai, com a minha mãe. Então ele não tratava bem minha mãe, não tratava bem meu pai, muito soberbo, aprontava muitas coisas, e de repente um dia ele vai para a igreja e converte. E ele vem da igreja todo animado e chega lá em casa e quer pregar para mim. E eu fui um forte opositor dele. Eu falei que era mentira, que aquilo ia durar pouco tempo, né, que aquela máscara dele ia cair, que ele ia... E dava uma série de adjetivos a ele. Tanto eu quanto meu outro irmão. E nós morávamos os três, só num quarto. Então ele chegava e queria ler a Bíblia e falou assim, deixa eu ler um versículo para você. Versículo nada. Daqui a 3 meses acaba isso aí, essa sua... Eu não sabia, mas se eu souber, essa tua emoção, né? Isso não dá em nada. Então, eu nunca que eu me lembro, deixei ele ler um versículo para mim da Bíblia. Mas eu comecei a observar o jeito que ele vivia. O trato dele com minha mãe melhorou. O trato dele com meu pai melhorou. O relacionamento dele com a gente, com nossos outros irmãos, começaram a melhorar. E aquilo começou a me chamar a atenção naquela época. Eu fiquei olhando assim, rapaz... Comigo eu falava, não falava com ele. Uma coisa eu não posso negar. Ele está mudado. Por quê, amados? Aonde nós vivemos, o nosso testemunho fala mais alto que nossas palavras. Então, você ser um padrão dentro da sua família que te conhece, desde cedo, sabe o que você fez, sabe como você tratou as pessoas, e você passa aí 1 ano, 2 anos dentro do Evangelho, as pessoas estão olhando para você. Como eu falei no início, não pense você que o que você faz ninguém está observando, não. E principalmente aquelas pessoas que moram junto com você. Então aqui, por exemplo, né, no seminário, os casados, né, lógico, moram com suas esposas. Os solteiros, né, homens, moram com um monte de homem. As moças com um monte de moça. Então, às vezes, você tem certas atitudes dentro do quarto, aí chega o seu dia ali de pregar na aula de homilética. Aí você vai assim, faz aquele sermão bonito, daquele monte de palavras, e fala, e impressiona, você acha que você está impressionando. Tem muitas pessoas que ficam assim, rapaz, como é que consegue ser tão hipócrita, né? Mas é um exercício. Uma certa vez tinha uma moça aqui, não sei se eu contei aqui, tinha um rapaz aqui, toda vez que ele vinha aqui falar alguma coisa, ou dar um testemunho e tudo, ele chorava. Ele ficava muito emocionado, ele chorava. E logo que ele chegou no seminário, ele começou a fazer muita dívida, né? Então ele recebia muito dinheiro da família dele, e ele, descontrolável, com dinheiro, comprava coisa aqui, comprava coisa ali, e eu acho que não era maldade dele, ele esquecia, mas de tanta coisa que ele comprava, não podia ver nada. Vocês não acharem que está aqui ainda, já passou, tá? Tem muito tempo, tá? Eu sei que de vez em quando pinta aí uns assim. Mas ele não está mais aqui não. E ele consertou a vida dele, está vivendo bem hoje, graças a Deus. Acho que isso ajudou. Mas um dia ele veio aqui para dar um testemunho, e ele falando, e era coisa de Deus, sabe? E tinha uma moça do meu lado. E eu lembro que ela falou bem assim, tá aí chorando, mas pagar os outros que é bom mesmo, nada. Amados, quem mora com você te conhece. Não é? Não dá para você impressionar as pessoas. Eu acho que você tem que ser cristão, aonde
no meio que você estiver. E certa vez eu vi foi uma história, não sei se era verdade, se a pessoa, o pregador usou como uma ilustração, mas eu achei bem interessante. Quer ver uma mulher, essas mulheres, sabe, que não têm os seus maridos crentes, e então eu acho que elas não ganham do jeito certo. A Bíblia ensina como uma mulher descrente deve ganhar a mulher crente deve ganhar o seu marido descrente. Fala que pelo testemunho, porque quem mais conhece a esposa é o marido. Quem mais conhece o marido é a esposa. Então, essa mulher, então, ela andava, né, sabe aquelas mulheres, né, meia gordona, né, com um coque muito grande aqui, né, tem até uma barbinha, né, uma Bíblia grandona, né, embaixo do braço, e que sai pregando para todo mundo, é tido como uma das profetas da igreja. E ela chegou assim, um dia para o pastor, falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender o mover de Deus, eu não consigo entender o trabalho de Deus, porque eu prego para vários maridos de amigas minhas, todas elas se convertem, menos o meu. E o pastor falou bem assim: sabe por quê, amada irmã? Porque o marido das outras irmãs não te conhece, o seu marido te conhece. Por quê? Para falar para os outros, falar para a gente de fora. Você ir pregar numa igreja, você dar conferência num seminário, você pregar na rua. As pessoas veem você ali. Mas sabe, o cristianismo, ele se mostra no dia a dia, nas suas atitudes, nas suas reações, na hora que a coisa não é muito favorável a você, como você reage, o que você fala, o que você pensa. Então tudo isso as pessoas estão te observando. Então não adianta você querer passar uma imagem, sabe o que é? Que hoje em dia poucas pessoas são fáceis de ser enganadas. Mas nós caímos na besteira, não sabe o que é? Mas olha só, fulano, beltrano e tudo, rapaz. Não cai nessa não. Vive o evangelho. E a Bíblia tem vários exemplos de quando pessoas que talvez não viviam a vida correta, mas quando tiveram um encontro verdadeiro com Deus, as suas vidas foram transformadas. E aquela vida gerou outras vidas por causa do testemunho. Então, não tenha muito preocupação de você ser uma pessoa muito eloquente, você que tem o anseio, o desejo de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um missionário. Isso aí é a coisa mais fácil que tem. Tenha uma preocupação, tenha um zelo de você ser uma pessoa sincera, de você ser uma pessoa honesta, de você ser uma pessoa transparente, no qual quando as pessoas se aproximarem de você, começarem a viver junto com você, vão falar, verdadeiramente ele é crente, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Porque falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Você vai aqui, fala ali, então pregadores itinerantes, né? Não é muito difícil de ser não. Alguém certa vez falou, é muito fácil você pregar um sermão em 40 lugares. Difícil é você pregar 40 sermões num lugar só. Por quê? As pessoas estão te observando. E aquilo que você fala, depois vai ser posto em xeque. Aquilo que você fala, depois as pessoas vão pegar e vão olhar realmente se você está vivendo aquilo que você está pregando. Isso aqui é só para acordar uns 2, 3 que estão dormindo aí. Tá? Então, fica ligado, né? Fica ligado, ouve o que Deus está falando para você nessa noite, irmão, né? Levanta, dá uma sacudida na cara, lava o rosto, cara. Jesus quer falar com você, é rapidinho, nós vamos terminar, amém? Então, seja um padrão entre os fiéis. Padrão, para o mundo é fácil. Padrão, na igreja é fácil. Já você se tornar um padrão na família, o negócio já vai estreitando. Outra vez, um dia, sabe, eu não vou deixar de falar isso não, porque eu tenho muito interesse nisso, porque eu sou pastor e tenho filhos.
E infelizmente, é comum, né? Infelizmente, né? Que filhos de pastores são os piores. Então, de vez em quando, não é muito constante isso, mas eu me sondo e vou para os meus filhos e pergunto: pais, eu faço alguma coisa que um dia vai impedir vocês de continuar andando no caminho de Deus? Graças a Deus, até coisas morais, até hoje não falaram. Falaram de um jeito ou outro, um trato ou outro, mas até isso eu tenho me policiado. Por quê? Não quero ser pedra de tropeço. E sabe uma coisa que acontece interessante? Isso é um fenômeno que acontece aqui no nosso meio. Vê se isso, você não conhece uma pessoa que aconteceu, que está do seu lado, que aconteceu, ou que aconteceu com você. Você está na sua casa como cristão. E isso que eu falei, de repente dá um testemunho mais ou menos, pede certas coisas, uma hora vai lá e discute com o seu pai, não honra seu pai como deve, não honra sua mãe, né? Não trata seus irmãos como deve, e de repente você vai lá, pede perdão, conserta tudo, mas depois, volta e meia, volta a fazer as coisas. Mas você prega 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém converte. Aí, vamos falar aqui do contexto, você sai do seu contexto, da sua casa, e você vem para o seminário. Aí você vem para o seminário, até aqui 6 meses, 3 meses, aí começa a orar, né, pela sua família, você saiu de lá já, e você começa a ouvir boas notícias, né? Tem gente que chega na casa e assim: pastor, você não sabe o que aconteceu, que minha irmã mais velha converteu. Você, puxa, glória a Deus, né? Amém, né? Aí vem outro assim: pastor, você não sabe o que aconteceu, tem 10 anos que eu prego com meu pai e ele converteu agora. Aí vem, sabe, isso não é uma história que acontece uma vez só não. Todo ano é uma repetição. Aí alguns perguntam assim: mas por que quando eu estava lá, eles não convertiam, né? Aí eu falo assim: por quê, hein? Né? Rapaz, talvez você era pedra de tropeço, cara. Talvez você falava, mas você não vivia. E a sua família te conhece. Mas sabe uma coisa? Deus é tão bom, tão misericordioso e cumpridor da sua palavra, onde ele diz que a palavra dele não volta vazia. Então você saiu de cena, pedra de tropeço saiu de cena, mas a palavra ficou lá. E aquela palavra que você falou, a Bíblia diz que não volta vazia. Como eu falei, nunca deixei meu irmão ler a Bíblia para mim, enquanto eu descrente. O testemunho dele me cativou, mas um dia ele falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça a madrugada toda: Giovanni, você não pode servir a 2 senhores. Você ama um e aborrece o outro. E não tem coluna do meio, não. E virei para o canto e fui dormir. Quando eu olhei para o lado, ele estava dormindo. Meu outro irmão dormindo. E eu a madrugada toda com aquela coisa na cabeça. Não pode servir a 2 senhores. Não pode servir a 2 senhores. Não falei nada para ele. Mas eu creio que aquela palavra ali foi a semente que Deus plantou no meu coração. E depois veio outro e regou e deu fruto. Então, viva o Evangelho. Dentro da sua família. Você talvez está aqui, está fora. Se você escreve, se você manda e-mail, se você liga e fala, você vai ter uma oportunidade, quando chegar as férias, de você ir lá e as pessoas vão olhar. Se aquilo que você falava, se aquilo que você escrevia, agora você é realidade. O pastor Job, né? Ele Danúcio está aqui, né? Danúcio, depois você fala para ele que, mas vou falar bem dele hoje, né? Quando ele começou a fazer o seminário, o pastor Larry perguntou para todo mundo, quem é os alunos: você arruma sua cama? Você arruma sua cama? Você arruma sua cama? Você arruma sua cama? Ninguém arrumava a cama. Aí o pastor falou assim: agora eu vou dar uma tarefa para vocês. O seminário era externo. Então o pessoal ia, estudava, e depois cada um voltava para sua casa, voltava para suas atividades. Já falou assim: agora de hoje em diante eu vou arrumar a minha cama. E a mãe dele era aquela mãezona, sabe? Eu conheci muito ela, né? Dona Zilda, né? Mas, nossa, você chegava lá e ela queria te dar tudo que tinha na casa, né? Para você, né? Fazia uma cocadinha em 10 minutos, né? E o negócio dela era rapidinha, né? Dona Zilda, né? Econômica, né? Então você viu de onde Job veio, né? Então, e Job pegou o primeiro dia e depois dessa aula ele foi e arrumou a cama dele.
Quando a mãe dele entrou no quarto, porque ela fazia tudo, e ele testemunha isso, até o prato, antes de almoçar, ela preparava e dava para ele na mão dele. Ele falou assim, ó, de hoje em diante, eu não vou mais querer que minha mãe faça meu prato, eu não vou querer mais que minha mãe arrume minha cama, e também nem vou querer que ela lave minha roupa, eu vou fazer isso. Então tomou uma postura. E quando ela chegou no quarto e viu a cama dele arrumada, ela saiu para a vizinhança toda dizendo que Job agora estava arrumando a cama. Mas sabe, uma atitude. Tem muita moça, às vezes, que está dentro da sua casa, né? Sua mãe está lá, faz o almoço. Depois que faz o almoço, larga o prato na mesa, vai para a cama, vai para frente da televisão. E deixa a mãezinha lá, que já fez o almoço, tadinho. Né? Ainda lavar a louça, mas eu quero dizer para você, sabe o que é? Se você ainda faz isso, mas quando você tiver oportunidade, na hora que sua mãe fizer isso, na hora que ela, não, mãe, deixa a louça para mim. Vai fazer muito mais impacto do você que querer pregar um sermão para ela. Eu garanto isso para você. Sabe por quê? As pessoas gostam de ver na prática. As pessoas gostam de ver a ação. De palavra, o mundo está cheio. Torna-te padrão entre os fiéis. Mas Paulo, ele fala aqui, para Timóteo ser padrão entre os fiéis, e ele diz no quê? Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando eu olhava para esse texto aqui, falava assim, torna-se padrão na palavra. Porque nesse mesmo livro aqui, Paulo fala bem assim, né, que o obreiro, ele deve saber manusear bem a palavra de Deus. Mas, quando eu estava olhando para o contexto disso aqui, não era manusear bem a palavra de Deus só não. É para você saber manusear bem as tuas palavras, ou seja, o jeito como você fala com as pessoas, era para Timóteo tornar-se um padrão entre os fiéis. E meus amados, isso aqui é para nós. Do jeito que você fala com seu irmão, o espírito que você fala com seu irmão. Ninguém gosta de alguém chegar e gritar com você. Ninguém gosta de alguém chegar e ficar brigando com você. Ninguém gosta de alguém te maltratar com palavras. Então é nisso aqui que Timóteo está falando. Preste atenção como que você fala com as pessoas. Você sabe por quê? Do outro lado da conversa tem uma pessoa que tem um sentimento. E por causa de uma palavra sua, você pode construir ou destruir uma vida. Torna-te padrão entre os fiéis. Não é você sair falando versículo para baixo e para cima. Não é disso aqui que Timóteo está falando, não. É o jeito que você fala com as pessoas. Delicadeza. Educação. O jeito que soam as palavras. Respeito com pessoas. Eu aqui sou pastor. Aqui dentro eu reconheço que eu tenho autoridade. Mas está ali Dona Eide, que é uma senhora, tem idade para ser, vou puxar um pouquinho para ser minha mãe, Dona Eide, né? Mas quando eu vou me referir a ela, Dona Eide, jovem, padrão entre os fiéis, respeito na palavra, com a mais velha, com o mais velho é senhor, não é? Ei fulano, ei bicho, ei cara, chega aí. Você solteiro, torne-se padrão na palavra com quem é casado, com quem é casada, a senhora, com quem é mãe, com quem é pai. Torna-te padrão entre os fiéis. Padrão na palavra é o conteúdo da sua conversa. Você está conversando sobre o quê? Você conversa sobre coisas que edificam?
ou coisas que não edificam. Esses dias eu brinquei com a minha esposa e depois aquilo veio para mim com uma verdade tão forte. Eu falei assim, puxa, não foi eu que falei isso, né? Foi o Espírito de Deus que falou. Ela falou uma coisa comigo brincando, eu também brinquei com ela. Depois eu falei bem assim, sabe o que é, Andréia? Se certas palavras nós não podemos falar no púlpito, elas não podem ser faladas em qualquer lugar. O nível de nossa conversa tem que ser altíssimo entre os fiéis. Outra coisa que ele diz aqui, para nós nos torcermos padrão também, no procedimento, a sua conduta entre os fiéis, o seu testemunho entre os fiéis. Então, porque é muito fácil, você vive no meio de um monte de gente, né, que se diz crente e de repente você perder a sua linha aí. Certas brincadeiras que não convêm. Para você, eu sou uma pessoa que gosto de brincadeira. Mas eu vigio demais, porque eu sei que certos tipos de brincadeira não são para serem feitos. E eu fui criado antes do Evangelho num ambiente terrível, no meio de pescadores, sabe? Piadas impuras. Mas eu sei que isso não tem mais lugar na minha vida. Padrão entre os fiéis, no seu testemunho, na sua palavra, no seu procedimento. Aqui diz também para você ser padrão no amor. Muitas vezes, sabe o que é? Nós decoramos, nós lemos, nós estudamos sobre o amor, mas nós queremos que o amor, ele seja exercido por outros na nossa vida. Nós esperamos, então, isso aí é o melhor, não é? Mas e você, meu amado? Você está sendo um padrão? Você está vivendo o amor mesmo? Você está fazendo o melhor possível para Deus e para o seu próximo? Muitas vezes o melhor é você falar não. Muitas vezes o melhor é você dizer, olha, irmão, repreender o outro. O que você está fazendo é de Deus, não. E sabe, se ele depois ficar zangado, deixa para lá, deixa para ele, não volta para discutir, não. Você fala. Então é tornar-se um padrão no amor. Mas, sabe, muitas pessoas querem ser amadas, mas elas mesmas não querem fazer isso para outras pessoas. Então nós vemos isso acontecer às vezes muito dentro do lar, da família, né? Você pega casais, às vezes que estão tendo atrito, e quando você vai conversar com eles, sabe qual é a tônica da conversa? Sabe o que é, pastor? Porque ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí se você conversa separado com a mulher, quando você vai conversar com o homem, você diz, o que é, meu irmão? O problema é seu. Sabe o que é? Ela não faz isso, não faz isso, não faz isso, e deixa de fazer isso, e deixa de fazer isso. E eu pergunto, mas meu amado, e você? Está fazendo a tua parte, porque o amor, ele é incondicional. Você não precisa ser amado para amar. Então o amor é uma decisão, é uma escolha, aonde você diz assim, não, apesar de tudo que está acontecendo, eu vou agir certo. E como o Josué falou aqui nos dias passados, que ele estava aqui pregando, sabe o que é? Para fazer o certo não precisa ter vontade, não. É só fazer. Mas isso aqui que eu não estou sentindo, não importa. Faz certo. E depois você vai sentir. Porque há uma discussão dessa coisa, né, sobre amor, sentimento, não ser sentimento, mas você esquece que quando você vai tomando as decisões certas, é impossível que essas decisões certas não vão gerar emoções fortíssimas. Trata bem uma pessoa, não esperando que depois ela vai te dar algum benefício, não. Trata porque Deus falou que é para fazer assim. Amor é um mandamento. Amai uns aos outros. Você ama. Eu garanto que depois você vai colher frutos disso. Mas a tua intenção não é para ser bem tratado. A sua intenção é fazer o certo. Se de 10 pessoas que você buscar todo dia fazer o melhor para elas, eu garanto para você que pelo menos a metade disso, uma hora vai estar correspondendo a isso. Mas não espere, só faça.
Porque, como eu estou falando aqui, o padrão agora já ficou estreito. É padrão, para você ser padrão entre os fiéis. Padrão no amor. Padrão na fé. Aqui, infelizmente, muitas pessoas têm um espírito errado nisso aí. Como eu falei, né? É comum às vezes, infelizmente, nós vemos pessoas que dizem que vivem pela fé, mas na primeira oportunidade, aproximam-se de pessoas que acham que podem ajudar você em alguma coisa. Materialmente, eu estou dizendo. Balançar o coqueiro. Tem um rapaz que aí passou aqui, ele na época não recuperando. Mas isso aí era escancarado. E pessoas riam dele também, né? Porque ele via você de repente com um sapato, ele encostava assim e falava bem assim: tô orando para um sapato igual a esse, né? Ele via uma pessoa com uma camisa que agradava ele e falava bem assim: tô orando para uma camisa igual a essa. Mas às vezes você é mais sutil, né? Você chama para orar, né? Pô, irmão, tô com a necessidade aí, queria chamar você para orar comigo. Necessidade financeira, vamos orar, né? Fala, Jeová, né? Então, padrão entre os fiéis. Compartilhe as suas necessidades com Deus. A Bíblia fala assim, quando você vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que Deus vê em secreto. E sabe, não é muito melhor você dar um testemunho de uma coisa depois que você orou, só você e Deus sabia, do que quando você fala para as pessoas e alguém de repente, até pode vir de Deus, não estou negando isso não, mas sente pena de você e te dá alguma coisa, depois você vai, quero testemunhar aqui, irmãos, que eu ganhei isso. Mas você já falou para muita gente, então alguém, né, vai te ajudar. O povo de Deus é muito generoso, muito bom, né? Não precisa, cara. E sabe, quando você está passando necessidade, essa tentação não é pouca não, hein? Você sabe disso. Eu já vi nego fazer coisas aí que, assim, rapaz, se usasse essa argumentação aí, não é? Para coisa certa, cara, dificilmente a pessoa ia perder. Mas sabe, as pessoas se tornam craque nisso. Mas quem tem discernimento vê. E você não é um padrão. Padrão entre os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O último aqui que ele diz. Paulo, ele fala para Timóteo no que ele deve ser padrão. Na pureza. Seja uma pessoa pura. Pura. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Puro na mente. Não tem sido poucos homens de Deus e mulheres de Deus que têm suas vidas estraçalhadas espiritualmente, porque aceitam certas coisas na mente que não são de Deus. Eu não estou dizendo só de imoralidade, não. Estou dizendo de mentiras de Satanás. Outrora, eu fui uma pessoa muito maliciosa. Depois de um tempo que eu comecei a andar com Deus e tudo, eu fui me policiando nessa área. Então, maliciosa no sentido assim, chegava uma pessoa, se aproximava, eu já ficava com o pé atrás. Porque dependendo da conversa, dependendo do jeito, eu falei assim, já vi isso aí no mundo. Um dia lendo Coríntios, a Bíblia diz assim, o amor não suspeita o mal. Algumas vezes, para o mundo, você se torna bobo. Mas você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Lógico, tem situações que a evidência é muito forte. A Bíblia diz para nós sermos prudentes, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente.
Mas sabe, se você não tem um fato concreto, é melhor você acreditar nas pessoas. Eu resolvi isso no meu coração. Muitas pessoas chegam para mim e falam muitas coisas. Eu decidi acreditar em todas. Não estou dizendo coisas bizarras, coisas que você vê que é mentira. Mas na dúvida eu prefiro acreditar. Então talvez você chegue lá em casa, pastor, eu quero falar uma coisa aqui com o senhor, isso você fala para mim. Eu falo assim, rapaz, você está falando, eu acredito. Aí depois você sai lá de casa, vira as costas, pastor muito otário, cara, acredita em tudo. O que eu perco com isso? Nada. Mas se você quiser andar com Deus, um dia você tem que voltar lá e consertar. Que você mentiu. E mentir é pecado. E te afasta de Deus. Acredite nas pessoas. Invista nas pessoas. Às vezes, a maioria das vezes, você vai perder. Mas de repente vai chegar uma pessoa que você vai investir nela. E talvez aquela pessoa ali, com certeza, vai superar em muito aquelas que já te decepcionaram. Sabe por quê? Deus é assim conosco. Imagina quanto que Deus tem investido em você. Imagina quantas orações que você já fez e falou assim, Deus, agora vai. E lá na frente, uf. Sabe que quando você chega para Deus, Deus fala assim, não vem não com esse papo de novo não, que comigo não cola não. Eu acho que não é assim. Vamos embora. Vamos de novo. E sabe, onde que nós vemos isso? Na vida de Pedro. Pedro tinha negado Jesus. Abandonado, voltado a pescar. Um dia Jesus chega para ele. E quando ele vê Jesus, ele sai desesperado atrás de Jesus. E quando ele chega para Jesus, ele olha assim. E a Bíblia diz que Jesus está preparando lá uma refeição, peixe. E tem um livro que diz que Jesus ele está preparando o peixe e Pedro está sentado olhando assim. De repente Jesus pega os gravetos para botar, para aumentar o fogo e pega o peixe para botar em cima da brasa. E Pedro fica olhando os furos na mão dele e faz, eu neguei. Acho que ele veio aqui para... Mas Jesus só olha para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus ele foi atrás de Pedro. Ele mais uma vez foi investir em Pedro. Pedro, te amo, né, Senhor? Talvez querendo dizer, eu te neguei, mas... Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? 3 oportunidades. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não te amo como eu deveria. Mas só sabe que lá no fundo eu te amo. Então vamos embora, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. E Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja. Jesus, ele olha para a gente dessa maneira. Muitas vezes você não acredita mais em você. Mas Jesus acredita. E nós devemos acreditar nas pessoas. Eu sei que às vezes muitos fatores nos levam a desacreditar. E sabe, e muitas vezes eu luto com isso. A gente ouve
fulano de tal quer voltar para o seminário. Aí essa coisa chega, é uma luta. Só que eu não sei. Mas Deus, Jesus sabe. E tem um versículo na Bíblia que é uma profecia que está em Isaías, também se repete em Mateus, que fala que Jesus ele não vai apagar a toceira que fumega. Pelo contrário, onde ele vê ainda um pouquinho de fogo, um pouquinho de brasa, ele não vai pisar em cima, ele vai soprar para incendiar. Talvez teu coração nessa noite está assim. Talvez Deus está querendo falar isso no teu coração. Pô, já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Mas Jesus nessa noite está confiando em você. Porque Ele tem algo na sua vida muito mais do que você imagina. Eu queria saber nessa noite se tem alguém que estava e sabe que estava com o coração longe de Deus e essa noite quer renovar seu voto e dar sua vida para Deus novamente. E vem aqui na frente, porque a palavra do Senhor fala que se nós confessarmos diante dos homens, Ele vai nos confessar diante de Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Nós vamos orar por você. Então vamos baixar nossa cabeça. Vamos orar. Senhor, como nós oramos no início, nós agradecemos o Senhor, Deus, por essa noite, pela sua palavra. E como está escrito que ela não volta vazia, eu peço que ela vá fazer aquilo que o Senhor nessa noite determinou, Deus, para ser, Deus, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos, pelo investimento do Senhor na nossa vida, pelo carinho que o Senhor tem para conosco, pela confiança, Deus. E nós queremos, ó Deus, ser padrão entre os fiéis. Em nome de Jesus, se alguém no nosso meio, e porventura, nessa noite, ó Deus, não quis se manifestar, fazer essa decisão aqui agora, Deus, que ainda essa noite faça, Deus, na sua casa ou com outra pessoa, mas que não saia deixa passar esse dia, Deus, sem tomar uma decisão com o Senhor, Deus, porque o que tem em jogo é muito grande, Deus, é muito valioso, Deus. Nós não podemos perder essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Shalom para todos, Deus abençoe.